Olá, eu sou a professora Erlinda Martins Batista, atuante no programa de mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Uniderp, Anhanguera, Uniderp, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vou falar sobre as concepções pedagógicas no contexto das políticas públicas brasileiras. O objetivo desta palestra é discutir os estudos sobre a educação, a ideologia e Estado que permitem analisar ao longo dos tempos a educação brasileira, cuja sistematização foi construída sob o alicerce de políticas públicas e ideologias inerentes aos interesses econômicos da sociedade brasileira, configurada pelo sistema capitalista como uma nação em desenvolvimento. Nessa linha de pensamento, vou utilizar as ideias de Dermival Saviani, que ele escreveu em Pedagogia Histórico-Crítica e também na obra que foi publicada do próprio Dermival Saviani, intitulada A História das Ideias Pedagógicas, publicada em 2013. Na obra sobre Pedagogia Histórico-Crítica, de 2015, Saviani afirma: diante dos interesses econômicos, inclusive internacionais, a título de financiamento da educação, estão aí os acordos MEC-USAID, as políticas públicas educacionais lançam mão de teorias sobre a educação com a finalidade de fundamentar as ações e as políticas públicas educacionais brasileiras. Os acordos MEC-USAID, apenas para contextualizar, se constituem em acordos estabelecidos entre o poder público brasileiro e os órgãos internacionais que regulam o financiamento para a educação dos países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil. E esse acordo MEC-USAID também é chamado de Acordo do Banco Mundial, ao mesmo tempo que ele regula o financiamento da educação a partir da produtividade nacional e da erradicação do analfabetismo no país, ele também controla por aí a economia nacional. Portanto, a produtividade da nação está diretamente relacionada ao nível de escolaridade dos cidadãos que trabalham nas indústrias e na produção nacional. Um país escolarizado, ele atrai investimentos industriais estrangeiros porque ele possui uma mão de obra especializada, capacitada para o trabalho na indústria, que está cada vez mais tecnologizada e, portanto, exige ainda mais uma mão de obra habilitada, qualificada para o manuseio dos equipamentos tecnológicos. Nesse sentido, é que falamos aqui das políticas públicas que influenciam as concepções pedagógicas no contexto escolar. Mas quais são essas políticas públicas? Essas políticas, elas são discutidas brevemente nessa palestra a partir das ideias de Dermival Saviani. Na base dessas políticas estão as leis que organizam o Sistema Nacional de Educação brasileiro. Entre essas leis, duas eu posso dizer que são um destaque. Uma delas é o Plano Nacional de Educação, PNE, que o atual está regendo o período de 2014 a 2024, e a outra é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Na sociedade capitalista em que nós vivemos, é inegável a influência dos interesses econômicos das classes que detêm os meios de produção sobre as teorias da educação. As políticas públicas que orientam e estruturam
sistematicamente e ideologicamente o funcionamento da educação brasileira são formuladas no seu bojo sob influência das necessidades econômicas da sociedade em que tais teorias são construídas. Sabendo disso, é importante compreender aquilo que Saviani afirma sobre as teorias da educação que são fundamentadas em ideologias e que influenciam as políticas públicas educacionais e, consequentemente, elas determinam as concepções pedagógicas que norteiam as práticas educativas na sociedade brasileira. Portanto, as concepções pedagógicas brasileiras iniciais, lá no passado, que estavam assentadas nas concepções tradicionais de educação, elas estavam também relacionadas ao modelo econômico tradicional. Permeval Saviani destaca que antes dos anos de 1980, fazendo uma retrospectiva entre os anos de 1930 e 1970, as tendências e as concepções pedagógicas, elas variaram entre o escolanovismo até o tecnicismo em 1970. Mas é preciso lembrar que de 1930 até meados de 1950, a concepção pedagógica dominante era uma concepção tradicional. Então, a tradicional, ela antecede a concepção pedagógica tecnicista. No Brasil, a tendência tecnicista embasava duas vertentes: a escola voltada para o preparo da mão de obra qualificada para o trabalho na indústria, que era uma indústria emergente, ou seja, era preciso formar profissionais que estivessem capacitados para operar as máquinas, e também na educação à distância, cujo propósito era a formação em massa por meio dos recursos tecnológicos. Então foram utilizadas tecnologias do rádio, da televisão, para trazer uma educação no modelo tecnicista, que era apresentada por um sistema de ensino dirigido, ou seja, os cursos à distância até 1970 eram os cursos de concepção tecnicista e tradicional que estava na base. Naqueles cursos se utilizava a TV, se utilizavam materiais impressos, que eram os livros, e todos eram enviados aos estudantes via correio tradicional. O projeto Minerva, que foi criado em 1970, pode ser um exemplo desse tipo de curso à distância que utilizava uma concepção tradicional e tecnicista de estudo dirigido e cuja finalidade era formar uma grande massa de pessoas qualificadas para o trabalho na indústria emergente. Portanto, na base das concepções tecnicistas e escolanovistas, nós temos aí a primeira concepção pedagógica, a tradicional. Essa concepção pedagógica ela perdeu força a partir dos movimentos em prol da democratização e das discussões em torno da criação de espaços de debates e estudos, tais como as conferências brasileiras de educação, que foram planejadas e organizadas nos últimos anos da década de 1970. Portanto, essa concepção pedagógica tradicional foi gradativamente sendo substituída pela concepção pedagógica escolanovista, que mais tarde
também foi alterada. O que é importante concluir nessa palestra é que existe uma relação intrínseca entre as teorias da educação e as políticas educacionais. Saviani afirma que a concepção pedagógica escolar novista e a atual, a crítico-social dos conteúdos, entre essas duas é possível fazer uma relação. Que relação é essa? Ele diz que houve um processo de mudança que foi influenciado pelas políticas públicas que acabaram por determinar a concepção pedagógica em função da economia a que serve a política e a educação. Portanto, no âmbito mais abrangente das políticas públicas educacionais brasileiras, as teorias sobre a educação, elas orientam as decisões no contexto do Ministério da Educação, as decisões governamentais sobre a educação e também as reivindicações, as mobilizações dos diferentes setores da educação brasileira no interior da sociedade. Ou seja, essas teorias analisam a educação pelo aspecto da sua relação com a sociedade, não tendo como objetivo formular diretrizes que orientem a prática educativa. Essas teorias, essas concepções pedagógicas que estão intrinsecamente ligadas às políticas educacionais, às políticas públicas educacionais de educação, elas vão avançando e atualmente, com a teoria crítico-social dos conteúdos, se percebe que a concepção pedagógica crítico-social dos conteúdos é uma concepção voltada para alterar os conteúdos que são veiculados na escola em função de uma economia que necessita estudantes que estudem conteúdos que depois vão prepará-los para a atuação nessa sociedade tecnologizada, sem fronteiras, de caráter globalista. Por essa razão, essa concepção pedagógica crítico-social dos conteúdos atual tem sido muito útil ao Ministério da Educação, aos setores da sociedade que regulam as políticas públicas brasileiras de educação. Gratidão por assistir este vídeo e aguardo vocês nas perguntas do vídeo.